Eu tinha jurado proteger os presidentes dos Estados Unidos com minha própria vida. Por 8 anos, servi como agente do Serviço Secreto Americano, mas nada me preparou para aquele dia em Washington, Distrito de Colômbia, quando uma operação secreta deu errado e eu levei 2 tiros no peito. Enquanto o sangue escorria pelo meu uniforme, algo inexplicável aconteceu. Jesus Cristo apareceu diante de mim em toda sua glória e me mostrou algo que mudaria para sempre minha visão sobre o presidente que eu protegia. Filho, eu te trouxe aqui porque preciso que você seja meu mensageiro, disse Jesus com uma voz que parecia vibrar em cada célula do meu corpo. O que ele me revelou sobre a verdadeira missão espiritual de Donald Trump para a América e para o mundo foi tão impactante, tão contrário a tudo que a mídia dizia, que eu tremi dos pés à cabeça. Você acredita que Deus escolhe líderes mundiais para propósitos específicos, mesmo aqueles que parecem improváveis aos olhos humanos? A Bíblia diz em Romanos 13, 2.1 que não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram por ele estabelecidas. Mas o que acontece quando Deus revela diretamente a um agente do governo o verdadeiro propósito espiritual por trás de um presidente controverso? Meu nome é Daniel, e hoje vou compartilhar com você o testemunho mais extraordinário da minha vida. Uma revelação divina que aconteceu não em uma igreja, não durante uma oração, mas nos corredores de poder de Washington, enquanto eu lutava entre a vida e a morte. O que Jesus me mostrou sobre Donald Trump naquele momento sobrenatural vai além de política, vai além de partidos. É sobre um plano divino que poucos conseguem enxergar em meio à confusão dos nossos tempos. E atenção, não estou aqui para defender posições políticas. Estou aqui como mensageiro do que vi e ouvi diretamente do Senhor, porque algumas verdades são tão poderosas que não podem ficar escondidas, mesmo quando sabemos que muitos vão duvidar. Você está pronto para uma revelação que pode mudar completamente sua forma de ver os acontecimentos mundiais dos últimos anos? Antes de tudo isso acontecer, eu era um homem de fé, mas uma fé contida, sabe? Daqueles que vai à igreja aos domingos, ora antes de dormir, mas mantém Deus numa caixinha separada da vida profissional. Como agente do serviço secreto, eu tinha sido treinado para ser racional, analítico, sempre alerta. Não havia espaço para misturar espiritualidade com o meu trabalho de proteger autoridades. Cresci numa família cristã em Ohio, filho de um pastor e uma professora. Desde pequeno, ouvia histórias bíblicas sobre como Deus usava reis e líderes para cumprir seus propósitos. Davi, Ciro, Esther, todos escolhidos por motivos que pareciam misteriosos aos olhos humanos. Mas quando entrei para o serviço secreto aos 22 anos, coloquei minha fé em segundo plano. O ambiente em Washington era tão secular, tão cínico. Política era política, religião era religião. E as duas não se misturavam nas rodas onde eu circulava. Trabalhei nas equipes de segurança de 2 presidentes diferentes. Quando Trump foi eleito em 2016, confesso que fiquei chocado, como muitos americanos. Não conseguia entender como um empresário polêmico, com tantas controvérsias, poderia liderar a nação mais poderosa do mundo. Nas reuniões de equipe, muitos colegas faziam piadas sobre ele. Outros o defendiam ferrenhamente. Eu tentava manter neutralidade profissional, mas no fundo, carregava minhas próprias dúvidas e preconceitos. Minha esposa, Sarah, uma enfermeira de emergência, apoiava Trump abertamente. Isso causava tensão entre nós. Você não consegue ver que Deus está usando ele? Sarah me perguntava durante nossos debates acalorados à mesa de jantar. Eu revirava os olhos. Por favor, não misture Deus com esse homem. Eu respondia. Nosso filho pequeno, Noah, de apenas 4 anos, crescia em meio a essas discussões. Eu me perguntava que tipo de mundo ele herdaria, que tipo de valores absorveria nesse ambiente tão polarizado. Minha vida estava se fragmentando, profissionalmente competente, mas espiritualmente confuso. Um cristão que não conseguia ver a mão de Deus nos acontecimentos ao seu redor. Um agente que protegia um presidente no qual não confiava plenamente. E então veio aquele dia fatídico, 12 de outubro de 2019. Uma visita presidencial a um comício em Minneapolis. Informações de inteligência indicavam ameaças credíveis.
A tensão era palpável entre os agentes. Foi quando um atirador conseguiu furar nosso perímetro. Eu estava posicionado a menos de 10 metros do presidente quando vi o brilho metálico de uma arma. Não hesitei. Saltei na frente do presidente no exato momento em que os disparos foram feitos. 2 tiros. Foi o que senti perfurando meu peito. A dor foi instantânea, como ferro em brasa atravessando minha carne. Caí no chão enquanto ouvia gritos, pessoas correndo, agentes imobilizando o atirador. Agente ferido! Precisamos de evacuação médica imediata! A voz do meu supervisor soava distante, como se viesse de outro mundo. Eu sentia o gosto metálico do sangue na boca. Minha visão começou a escurecer nas bordas. Pensei em Sarah, em Noah. Será que eu os veria novamente? Será que meu filho cresceria sem pai? Fique com a gente, Daniel. Os paramédicos estão chegando. Um colega pressionava minhas feridas, tentando estancar o sangramento, mas eu sabia que era grave, muito grave. Enquanto era colocado na ambulância, ouvi alguém dizer: ele levou os tiros que eram para o presidente. Ironicamente, eu estava salvando um homem no qual nem acreditava totalmente. No hospital, as luzes fluorescentes passavam sobre mim enquanto eu era levado às pressas para a sala de cirurgia. Médicos e enfermeiros corriam ao meu lado, gritando termos médicos que eu mal compreendia. Pressão caindo. Precisamos de mais sangue. Vamos perdê-lo. A última coisa que ouvi foi o som agudo do monitor cardíaco, indicando parada. Depois, silêncio. Os médicos me contaram depois que fiquei clinicamente morto por 4 minutos e 37 segundos. Tempo suficiente para que minha alma deixasse meu corpo e experimentasse algo que nenhum treinamento do serviço secreto poderia me preparar. Foi nesse momento, suspenso entre a vida e a morte, que tudo mudou. Primeiro veio uma luz, tão brilhante que deveria me cegar, mas ao invés disso, parecia curar minha visão. Eu podia ver com uma clareza que nunca experimentei antes, e então ele estava lá, Jesus Cristo. Não como nas pinturas das igrejas, não como nos filmes de Hollywood. Era ele em sua verdadeira essência, poder e amor absolutos fundidos em um ser cuja presença transcendia qualquer descrição humana. Daniel. Ele disse meu nome com um amor que fez minha alma tremer. Você tem questionado meus caminhos. Não havia acusação em sua voz, apenas uma constatação amorosa. Eu quis me ajoelhar, me prostrar, mas não tinha mais corpo físico ali. Senhor, tentei dizer, mas me senti envergonhado por todas as vezes que duvidei, que julguei, que coloquei minhas opiniões políticas acima da soberania divina. Não tema, Jesus continuou. Eu te trouxe aqui porque preciso que você veja o que os olhos humanos não podem enxergar. Preciso que você entenda meu propósito para a América através deste homem que você protege. Foi então que Jesus estendeu sua mão e tocou minha testa. De repente, como um filme em alta definição, comecei a ver cenas do passado, presente e futuro da América. E no centro de tudo isso estava Donald Trump. O que Jesus me mostrou naquele momento transcendeu qualquer debate político ou ideológico. Vi a América como um tabuleiro espiritual, onde forças invisíveis disputavam o destino da nação e do mundo. Observe, Daniel, disse Jesus, e diante de mim apareceu uma visão da América coberta por uma densa escuridão. Por décadas, forças que se opõem aos meus caminhos têm trabalhado nas estruturas de poder desta nação. Infiltraram-se nos tribunais, nas universidades, na mídia, até mesmo em algumas igrejas. Vi então figuras poderosas em salas fechadas, planejando a destruição dos valores cristãos, a corrupção da família, o enfraquecimento da soberania americana. Era como uma teia gigantesca, tecida pacientemente ao longo de gerações. Eu escolhi um homem improvável, continuou Jesus, e a imagem de Donald Trump apareceu diante de mim. Não porque ele seja perfeito, ele tem muitas falhas, como todos os homens, mas porque ele não pertence ao sistema que se corrompeu. Ele é como Ciro, o rei persa que eu usei para libertar meu povo, mesmo não sendo um deles. Jesus então me mostrou algo que me deixou sem fôlego. Vi Trump ajoelhado em oração no salão oval, algo que as câmeras nunca captaram. Vi conselheiros cristãos ao seu redor, impondo mãos e orando. Vi decisões sendo tomadas, não por cálculo político,
mas após momentos de busca espiritual. Muitos dos meus filhos o julgam pela aparência, pelas palavras ásperas, pelo passado, disse Jesus com tristeza na voz. Mas eu olho para o coração e vejo um homem que, apesar de suas imperfeições, abriu seu coração para mim e para meu propósito. Jesus então me mostrou 3 missões específicas que ele havia designado para Trump. Primeiro, a proteção de Israel. Vi como decisões aparentemente controversas, como a mudança da embaixada americana para Jerusalém, eram parte de um plano divino para proteger a terra prometida em tempos de grande tribulação. Segundo, a nomeação de juízes que defenderiam a vida dos não-nascidos e os valores da família tradicional, revertendo décadas de decisões que haviam afastado a América de seus fundamentos cristãos. Terceiro, e isso me surpreendeu mais, vi Trump como um quebrador de sistemas, alguém enviado para expor corrupção profundamente enraizada em Washington, mesmo que isso significasse ser odiado pelo establishment. Ele é um vaso de barro nas minhas mãos, disse Jesus. Imperfeito, mas escolhido para este tempo específico. E muitos dos meus filhos, inclusive você, Daniel, têm permitido que opiniões políticas humanas os seguem para minha obra soberana. Naquele momento, senti uma vergonha profunda. Quantas vezes eu havia julgado os propósitos de Deus baseado em minhas limitadas percepções humanas? Quantas vezes havia compartimentalizado minha fé, mantendo-a separada de minha visão política? Senhor, consegui finalmente dizer: perdoa-me por minha cegueira espiritual. Jesus sorriu com tanto amor que senti como se minha alma estivesse sendo lavada. É por isso que você está aqui, Daniel, para ver além do véu e levar esta mensagem. Eu ainda estou no controle da história americana e uso quem eu quiser, como quiser, quando quiser. Você voltará, disse Jesus, colocando sua mão sobre meu peito, exatamente onde as balas haviam entrado. E quando voltar, será minha testemunha. Um calor intenso começou a se espalhar pelo meu ser. A luz ao redor de Jesus ficou tão brilhante que parecia consumir tudo. De repente, ouvi vozes distantes. Temos pulso! Ele está voltando! A dor voltou como uma avalanche. Meus olhos se abriram para as luzes ofuscantes da sala de cirurgia. Médicos e enfermeiros me olhavam com espanto. É um milagre, ouvi alguém dizer. As balas passaram a milímetros do coração. Ele não deveria estar vivo. Mas eu sabia que não era apenas um milagre médico. Era um chamado, uma missão. Minha recuperação surpreendeu a todos. Ferimentos que deveriam levar meses para cicatrizar estavam quase curados em semanas. Os médicos não conseguiam explicar. Eu sorria, sabendo que aquelas mãos que criaram o universo haviam tocado meu corpo. Quando Sarah veio me visitar com Noah, vi lágrimas em seus olhos. Achei que tinha perdido você, ela sussurrou, segurando minha mão. Eu voltei diferente. Respondi. Vi coisas que mudaram tudo. Nas semanas seguintes, enquanto me recuperava, comecei a estudar a Bíblia com uma fome insaciável. Passagens que antes pareciam distantes, agora ganhavam vida. Especialmente aquelas sobre como Deus usa líderes improváveis. Moisés, o assassino fugitivo, Davi, o adúltero, Pedro, o negador, Paulo, o perseguidor. Quando retornei ao trabalho, meus colegas notaram a mudança. Você está diferente, comentou meu supervisor. Mais sereno, mais confiante. A maior transformação, porém, foi na minha visão sobre o presidente que eu protegi. Onde antes eu via apenas um político controverso, agora eu enxergava um instrumento nas mãos de Deus. Imperfeito, sim, mas escolhido para um tempo específico. Comecei a orar diariamente pela proteção espiritual do presidente, não apenas a física. Passei a ver cada decisão política através de uma lente espiritual, buscando discernir o propósito divino por trás dos acontecimentos. Em casa, Sarah notou a mudança. O que aconteceu com você? Ela perguntou uma noite, depois que Noah havia dormido. Você era tão crítico ao presidente? E agora? Contei a ela tudo. Minha experiência de quase morte, o encontro com Jesus, as revelações sobre Trump. Esperei que ela duvidasse, que pensasse que era resultado do trauma ou da medicação. Em vez disso, ela chorou e disse: eu sempre soube que havia algo mais. Sempre senti que Deus estava usando ele, apesar de tudo.
mas nunca imaginei que ele confirmaria isso de forma tão poderosa. Nossa família mudou. Nossa casa se tornou um lugar de oração pela nação. Começamos a hospedar grupos de estudo bíblico, focados em entender os tempos proféticos em que vivemos. E eu, que antes compartimentalizava minha fé, agora a integrava em cada aspecto da minha vida. Quando olho para meu filho brincando, penso no futuro da América que Jesus me mostrou. Um futuro que depende não de políticos, mas de cristãos que entendam os tempos e saibam discernir a obra de Deus, mesmo nos lugares mais improváveis. Talvez você esteja se perguntando, por que estou compartilhando isso agora? Por que arriscar minha carreira, minha reputação, para contar esta história? A resposta é simples, porque a verdade importa mais que conforto. Porque o que Jesus me mostrou não era apenas sobre um presidente, mas sobre como nós, cristãos, frequentemente limitamos Deus com nossas visões políticas pré-concebidas. Você já parou para pensar que talvez, apenas talvez, Deus esteja operando de formas que não se encaixam nas nossas caixinhas denominacionais ou partidárias? Que talvez Ele esteja usando pessoas que não correspondem à nossa imagem de líder cristão ideal? A Bíblia está repleta de exemplos. Deus usou Nabucodonosor, um rei pagão. Usou Esther, uma rainha em uma corte estrangeira. Usou até mesmo Judas, cuja traição cumpriu o plano divino da redenção. Hoje, enquanto compartilho este testemunho, não estou pedindo que você mude seu voto ou suas opiniões políticas. Estou pedindo algo muito mais profundo, que você busque discernimento espiritual acima de preferências pessoais. Que você ore pelos líderes, como a Bíblia nos instrui, independentemente de ter votado neles ou não. Porque o que está em jogo vai muito além de eleições ou mandatos presidenciais. É uma batalha espiritual pelo coração da América, pelo futuro das próximas gerações. Depois do meu encontro com Jesus, comecei a ver sinais da mão de Deus em lugares que antes eu ignorava. Vi como acordos de paz no Oriente Médio que pareciam impossíveis estavam se concretizando. Vi como decisões judiciais estavam sendo revertidas para alinhar-se mais com princípios bíblicos. Vi como orações estavam sendo respondidas em níveis governamentais. E vi também a intensidade da oposição espiritual. Quanto mais o plano de Deus avançava, mais feroz se tornava o ataque contra o instrumento que ele havia escolhido. Você está ouvindo a voz de Deus? Ou apenas o barulho do mundo? Está discernindo os tempos? Ou sendo levado por manchetes e redes sociais? Isaías 55:8-9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agradeço por você ter ouvido meu testemunho hoje. Se ele tocou seu coração, compartilhe com outros que precisam de esperança e discernimento nestes tempos confusos. Inscreva-se em nosso canal para mais testemunhos de como Deus está operando nos bastidores do poder. E lembre-se, independentemente de quem ocupe a Casa Branca, o trono do céu nunca está vago. Jesus Cristo reina soberano, e seu plano para a América e para o mundo continuará até sua completa realização. Você tem um papel nesse plano divino. Está pronto para descobrir qual é?